Acho que os Estados Unidos e a Europa estão agora num ponto em que não conseguem ver e não conseguem vislumbrar a próxima forma que está se tornando urgente porque a forma em questão parece estar indo para o ralo. Acho que é importante entender que eles não sabem para onde ir em seguida ou como ir. Sim, computação em nuvem, claro, a alta tecnologia, um dos únicos setores certamente aqui nos Estados Unidos que parece qualquer coisa além de morto ou morrendo. E o medo terrível aqui é que os chineses tenham alcançado e estejam no processo de superar os EUA exatamente nessas áreas. E isso produz um comportamento muito estranho. Eles não podem fornecer trabalho com um salário decente. Caso contrário, não haveria Donald Trump. Ele é o produto do fracasso em lidar com a última fase do antigo sistema. Aliás, se você é daqueles que quer estar sempre à frente e nunca ser pego de surpresa, já se inscreve no canal agora. Porque aqui, a gente não repete o senso comum, menos a gente antecipa o futuro, aponta as oportunidades e desvenda o que está por trás dos discursos oficiais. Fazendo parte dessa comunidade, você garante que vai receber os próximos alertas e estratégias antes de todo mundo se prepare para enxergar. O que quase ninguém vê. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque o que está explodindo agora vai redesenhar o mundo, e você pode escolher, ou fica só assistindo, ou aprende a surfar a nova onda enquanto ela se forma. Quando o capital dos EUA saiu dos Estados Unidos, foi para a China, Índia, Brasil, para todo o Vietnã, para todo o lugar e produziu tal nível de desordem nos Estados Unidos que a política convencional e confortável do Partido Democrata e Republicano entrou em colapso. O centro se dissolveu. Enquanto isso, algo muito semelhante estava esvaziando o capitalismo na Europa. E aqui está a minha noção. O que vocês estão vendo no esforço dos Estados Unidos é desesperador, e eu uso essa palavra intencionalmente, e se vocês se assustam quando eu a uso, é em parte por isso que a estou usando. Posso garantir que o povo americano sente agora uma sensação de desespero sobre sua situação e uma sensação de desespero sobre o governo Trump, apenas 2 meses e meio depois que ele assumiu. É uma sensação de um vórtice de uma espiral fora de controle. Agora, deixem-me deixar isso de lado e meu foco agora está na China. A China superou os Estados Unidos em desenvolvimento nos últimos 30 anos. Todos nós sabemos que o crescimento do PIB que o FMI prevê para os Estados Unidos este ano é de 2,5%. A maioria das pessoas não acha que isso vai acontecer. Os chineses prevêem 5%. E essa proporção de 2 para 1 para 3 para 1 tem sido a norma há décadas e não há nenhuma sugestão de que isso vai parar. Este é um problema terrível. Número 1. Número 2. A China descobriu como fazer um socialismo diferente dos outros socialismos que foram tentados até agora. Para simplificar, deixe-me distinguir rapidamente o socialismo europeu ou o que às vezes é chamado de socialismo escandinavo. Embora, obviamente, não se aplique muito bem à Escandinávia atualmente. E era o quê? Era uma economia que era basicamente capitalista privada, mas com uma dose bastante forte de regulamentação governamental, altos níveis de tributação e a provisão de um estado de bem-estar social mais ou menos adotado na Alemanha, França ou Itália e assim por diante. Esse foi o primeiro modelo. Segundo modelo, a União Soviética. Lá, o governo assume tudo na indústria e uma boa parte da agricultura e administra como uma empresa estatal. A China não é nenhuma dessas. A China decidiu tentar outra coisa, um híbrido, 50% um, 50% o outro, com um governo forte dirigido por um partido comunista forte para controlar, moldar e limitar o que esse híbrido estranho faria e como ele se desenvolveria. Apoiando-se em ideias confusas do passado e apoiando-se em uma crítica muito boa dos sistemas escandinavo e soviético. Então, a China conseguiu fazer o que nenhum outro socialismo conseguiu fazer e seu modelo híbrido superou as expectativas de todas as pessoas. Escrevi minha tese de mestrado na Universidade de Stanford sobre a economia chinesa. O que aconteceu há muitos anos e o caminho que a China percorreu, que acompanho desde então, é nada menos que espetacular.
Se você quer ser um país pobre que deixe de ser pobre, a China é um modelo óbvio a ser usado, tem sido por anos e continuará sendo. E essa é uma força social muito poderosa para poder dizer o que acabei de dizer. Mas aqui vem a ironia quando termino. A China também está em um ponto em que passou por uma variedade de esforços. Deixe-me lembrá-lo de que no final dos anos 50, as comunas, que foi minha dissertação, eram sobre comunas na China nos primeiros dias de Mao. Então, temos a Revolução Cultural e todos os tipos de experimentos, depois a reversão para deixar as pessoas ficarem ricas. Então, toda a noção de um Estado privado 50-50 avos. De certa forma, a China encerra esse debate já obsoleto sobre o capitalismo, o privado versus o Estado. E isso coloca a China em um ponto de questionamento, espero que sua própria estrutura de classes. O censo dos Estados Unidos hoje diz que os empregadores neste país representam 3% da população. Os outros 97% não. Uma revolução que Marx prevê, portanto, é o fim dessa forma de organizar o local de trabalho. Portanto, não são empregadores e empregados. Por que isso é importante? Porque essa é uma mudança radical que envolveria tanto os Estados Unidos quanto a Europa, por um lado, e a China, por outro. É algo que eles têm em comum. Essa forma de organizar suas empresas, e é isso que precisa mudar em ambos. Eles abordam isso de uma história diferente, de maneiras diferentes, com consciências diferentes. Mas o problema é aquele que Marx se propôs. E quando me pergunto, que história alternativa eu poderia contar em vez daquela em que os Estados Unidos continuam provocando os chineses com um limite, uma exclusão, uma sanção após a outra. E estou ciente hoje de que o Sr. Trump descobriu o conceito de sanção secundária. Ele a usou primeiro para a Venezuela. Aqui está o que isso significa. Qualquer pessoa que compre petróleo ou gás da Venezuela estará agora sujeita a uma sanção. E ele ameaçou especificamente a Rússia e a China. A China recebe muito da Venezuela. Se você não está familiarizado com isso, ele aplicaria isso. Essas são etapas que, voltando ao meu início na Primeira Guerra Mundial, levaram a uma das piores guerras que a raça humana já teve. Gostaria de ser tão otimista quanto Iane sobre as perspectivas disso. Estou realmente preocupado. Mas, novamente, eu moro aqui e, enquanto assisto ao naufrágio da Europa, fico preocupado. E como marxista, preciso entender como e onde posso pensar em uma mudança de classe em ambos os países em conflito para que eu possa promover um lugar para ambos irem além do massacre mútuo que essas pessoas são capazes de fazer. E acredite em mim quando digo que a liderança neste país estava sob Biden e está sob Trump. Não se esqueça de que continuamos sendo o único país que já lançou uma bomba nuclear sobre outras pessoas. Isso não deve ser esquecido. Quando Giannis nos conta como ele faz, e eu não poderia concordar mais sobre as origens tristes, trágicas, e eu uso tragédia em suas origens gregas da Europa, vamos lembrar o quanto do mundo a Europa dominou por tanto tempo. E veja onde ela está agora, tentando desesperadamente se segurar com as unhas enquanto cai do penhasco. Há algo indescritivelmente triste e, ainda assim, há também um elemento de justiça. Esse império ou esses impérios estão inquestionavelmente acabados. Eles passaram o bastão para os Estados Unidos, que agora, pela primeira vez nos últimos 15 anos, sentem que seu império também está se dissolvendo. É isso que torna Trump tão louco. Tão radical no que está fazendo. Ele está lançando tarifas. É uma tábua de salvação para ele. É uma varinha mágica que de alguma forma fará com que as partes desesperadas que Jean esboçou para nós se unam. Aqui nos Estados Unidos, aqui está meu último ponto. Temos uma metáfora que usamos com frequência. Ela vem do jogo de futebol americano. Quando você está perdendo e está nos segundos finais de um jogo de futebol americano, o time que está prestes a perder geralmente escolhe dizer ao quarterback:
faça um passe de Ave Maria. O que isso significa é que você joga a bola para um canto pré-determinado do campo. Você diz a todos os seus jogadores para correrem até lá. Você a joga lá e espera que, enquanto ela quica, caia nas mãos de alguém do seu time e não do outro time. Você sabe o que isso significa? Significa que você desistiu de uma política racional, de uma estratégia racional. É tudo uma questão de sorte. Nosso governo faz passes de Ave Maria. Pessoas como Giannis e eu tentamos criar uma estratégia racional. É certo que tentemos, mas isso não nos faz entender onde estamos se não percebermos que eles desistiram disso. Eles agora estão em modo de desespero. E a luta de classes que acho que precisamos travar é dizer a eles que as soluções para os problemas de ambos os lados podem muito bem ser questionar a organização da produção, exatamente da maneira que Marx originalmente tentou nos fazer. Mas a estratégia da Ave Maria, no momento em que você sente que está perdendo o jogo de qualquer maneira, não é a única estratégia racional disponível quando você chega a uma situação em que a China é mais do que o dobro da sua produtividade em termos de setor manufatureiro, e onde tudo é uma questão de preservar seus rendimentos. Quando você não tem, e eles sabem disso, nenhum Trump é pelo menos honesto em dizer que os Estados Unidos não têm mais capacidade produtiva, nem mesmo para construir submarinos nucleares, muito menos trens super rápidos. Então, eles criaram uma estratégia de manter, por mais 10, 20, 30 anos se puderem, a hegemonia do dólar, ao mesmo tempo em que o desvalorizam e continuam a acumular alguns rendimentos. Bem, você sabe, isso é o melhor que eles podem fazer. A questão é o que o povo americano fará, porque eles serão vendidos pelo ralo, independentemente de essa Ave Maria funcionar ou não. Se funcionar, eles ainda serão jogados fora. Bem, alguém no começo, creio eu, mencionou Hegel, e o que Giannis faz, como um bom aluno de Hegel, é nos lembrar, com razão, que o irracional é o racional. Não é uma coisa ou outra. É essa estranha combinação que é a única maneira de entender todas essas coisas. Isso me lembra quando as pessoas ouvem falar de algo que aconteceu sem motivo. Os russos invadiram a Ucrânia sem motivo. Um ataque não provocado, como se isso existisse. Todo ataque é provocado. Ou você entende e encontra a provocação, ou a evita. Mas a noção de que ela não está lá diz algo sobre seu raciocínio, se você entende o que Hegel nos ensinou. E eu quero voltar. Sim, a luta de classes está ficando muito intensa aqui nos Estados Unidos. Temos um renascimento do nosso movimento trabalhista como não víamos há 75, 80 anos. Temos um renascimento da esquerda todo sábado. Agora há manifestações em massa em frente às concessionárias da Tesla de Elon Musk. Não é possível comprar um Tesla aqui. Não é possível passar pelos manifestantes para entrar na sala e negociar a compra. O governo tem que prometer penalidades severas para as pessoas que desfigurarem o Tesla na rua, o que eles estão fazendo de qualquer maneira. Eles não podem impedir isso, sabe? Não sei por quanto tempo mais poderei falar livremente. Giannis sabe que teve que passar por isso meia dúzia de vezes, mas para os americanos, isso é muito assustador. Você ouve a palavra fascismo neste país com mais frequência agora do que eu há muito, muito tempo. Deixe-me apenas lembrar às pessoas que as tarifas têm sido usadas por países há centenas de anos. Não há nada de novo nisso. Os Estados Unidos as usaram em várias ocasiões. Portanto, faz parte da nossa história como nação, tanto quanto de praticamente todas as outras nações em um momento ou outro. E o que isso significa é que é uma ferramenta bem reconhecida de política econômica. Há uma literatura imensa sobre isso. Se você for a qualquer grande biblioteca, verá prateleiras e mais prateleiras de livros e centenas de artigos. Em todos os departamentos de economia que conheço, de todas as faculdades e universidades, um dos cursos normalmente oferecidos é chamado de Comércio Internacional. Faz parte do currículo de economia. Já dei aulas desse tipo. Alunos formados em economia tiveram que cursá-los e assim por diante. Nesses cursos, sempre há um segmento sobre tarifas. É por isso que o assunto está tão estabelecido como parte do que você quer saber sobre comércio internacional.
O motivo pelo qual isso parece surpreendente para muitos é que estamos saindo de um período de 40 anos, aproximadamente desde a década de 1970, quando o nome do jogo era o oposto de tarifas. Ou seja, comércio aberto ou às vezes chamado de livre comércio, neoliberalismo ou globalização. O termo tem muitos nomes, mas significa principalmente que, nos últimos 40, 50 anos, celebramos como sociedade a ideia de que a melhor coisa no comércio internacional para todos seria o livre comércio. Sem tarifas, sem interferência de nenhum governo na livre decisão das pessoas sobre onde comprar, onde vender, para onde ir, nada disso. Sabe, faz parte da ideologia de direita que o melhor governo é o menor governo. A noção de que o governo é um fardo. Isso tem sido muito dominante e claramente o Sr. Trump representa a rejeição total de tudo isso. Agora, é peculiar novamente, principalmente para os americanos, porque o Partido Republicano, do qual o Sr. Trump é o líder neste momento, tornou-se famoso nos Estados Unidos por ser o partido contra impostos, sempre querendo cortar impostos, sempre zombando do governo como um desperdício e desnecessário e, portanto, não precisávamos pagar impostos para uma burocracia tão desnecessária e perdulária. Todos nós crescemos com esse tipo de conversa. É o discurso da direita. É o mantra da direita. E é repetido para sempre. E o Partido Republicano é a personificação. Então agora vocês podem perceber em que situação difícil devemos estar se o Partido Republicano e seu líder, o Sr. Trump, estão fazendo o quê? O oposto. O oposto total do que temos feito há 50 anos e do que o Partido Republicano defende há 100 anos. O que ele está fazendo? Número 1. As tarifas. É o governo interferindo no comércio entre os Estados Unidos e qualquer empresa no mundo que envie coisas para cá. Qualquer país do mundo que incentive seus produtores a enviar coisas para cá para ganhar dinheiro. Em vez de conseguir encontrar um mercado aqui e atendê-lo de forma livre, o governo está chegando e dizendo não, 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 não. Você não pode fazer negócios a menos que tenha uma tarifa paga. Tarifa é simplesmente uma palavra para um tipo de imposto. Ninguém deve ser enganado. Seus ataques têm outro nome. Você sabe, você poderia escolher chamar uma rosa de guaxinim. Ela não muda, continua sendo uma rosa, mas normalmente você poderia chamá-la de guaxinim. E a única questão interessante é o porquê. Está bem claro porque o Sr. Trump quer que falemos sobre tarifas. E você se importa com o que realmente está acontecendo por trás do título político? Eu te convido a fazer parte desse canal. Aqui, a gente expõe o que eles tentam esconder. Então já se inscreve, ativa as notificações, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos e talvez até mudar a forma como você enxerga tudo isso. Ele espera que muitos de nós não saibam que uma tarifa é um imposto, porque então ele teria que explicar como o seu partido republicano está atingindo não apenas todos os americanos, mas o mundo inteiro com impostos, e isso tornará o Sr. Trump tão impopular quanto você pode imaginar. Na verdade, pior do que isso, talvez possamos chegar a isso. Tudo bem. Agora, quem paga o imposto? Outra área de confusão. Os americanos pagam o imposto. Quando o Sr. Trump diz, estou colocando uma tarifa na China, isso é muito bom. Isso faz parecer que o Sr. Trump, que é o líder dos Estados Unidos, pode colocar um imposto sobre pessoas ou empresas chinesas. Ele não pode. Não é assim que o mundo funciona. O único governo que pode cobrar impostos da China é o governo chinês, assim como a única entidade que pode cobrar impostos dos americanos é o nosso governo. Portanto, a tarifa é um imposto pago pelos americanos quando trazem bens ou serviços estrangeiros para os Estados Unidos que foram produzidos em outro lugar. Só isso. Antigamente, na história americana, era chamado de imposto de importação, mas é tudo a mesma coisa. Tarifa, imposto de importação, imposto sobre importações. Os americanos que trazem coisas pagam. E pagam ao governo americano.
E é aí que entra a história de quão sérios devem ser os problemas do nosso país. Se o partido que é contra impostos está nos atingindo com um novo imposto imenso, ninguém deve se deixar enganar pela linguagem usada que quer apontar para todos os outros lugares, menos para o que acabei de dizer. A segunda coisa é esse absurdo. Outro jogo de palavras. O Departamento de Eficiência Governamental, DOGI, é responsabilidade do outro presidente do Sr. Trump, Elon Musk, que está seguindo em frente com a aprovação do Sr. Trump, é claro, e cortando programas governamentais, demitindo um grande número de funcionários federais. Agora, deixe-me começar. Sou professor de economia. Eu ensino o que é eficiência. Essa eficiência não tem nada a ver com eficiência. Aqui está o que ela tem a ver com o problema dos Estados Unidos. Tem muitas, mas uma delas que se resume é o fato de que estamos fora de controle como sociedade com o nível da nossa dívida governamental. Nosso governo escolheu, tanto sob o comando dos republicanos quanto dos democratas, pagar pelas coisas que o governo é chamado a fazer. Não tanto por meio de impostos. Por quê? Porque as corporações e os ricos não querem pagar impostos. E a massa da classe trabalhadora não pode mais pagar impostos. Entre as massas que não podem, que não querem, que já estão desesperadas, que já sofrem com renda inadequada, olharão com muita inveja qualquer aumento de impostos. É com isso que o Partido Republicano contava, e foi assim que chegou ao poder. Mas as corporações e os ricos estão igualmente insatisfeitos e relutantes. Eles têm um poder real. Eles podem dizer ao candidato: você nos tributa, nós não doamos para você, e doaremos para seu oponente. Então o governo se vê bloqueado. Ele não pode ir atrás das corporações e dos ricos. Na verdade, os dois partidos competem para dar a eles cortes de impostos. E ninguém foi mais generoso do que o Sr. Trump em fazer isso. Mas eles também não podem ir até as massas. Então o que eles fizeram foi pedir dinheiro emprestado. Eles vão até as corporações e os ricos e dizem: ok, vocês venceram. Não vamos cobrar impostos de vocês, mas agora queremos que vocês peguem o dinheiro que não precisaram pagar em impostos e nos emprestem. Nós o guardaremos por alguns anos, pagaremos juros a vocês todos os anos enquanto isso e depois devolveremos esse dinheiro a vocês. Se você é uma pessoa rica, isso é óbvio. Obviamente, em vez de pagar impostos e dizer adeus ao seu dinheiro, agora você pode emprestá-lo ao mesmo governo que o cobraria impostos e receberá tudo de volta, além de ganhar juros. Então é isso que temos feito este ano. Por exemplo, estávamos programados no início de janeiro, quando os estatísticos do governo começaram a trabalhar, para ter um déficit este ano de pouco menos de US$ 2 trilhões. Portanto, é um déficit de US$ 2 trilhões em nosso orçamento. Ou seja, o governo planeja gastar as US$ 2 trilhões a mais do que arrecada em impostos para o ano de 2025. Isso mesmo. E isso é muito grande em relação à nossa história, em relação para outros países como nós, que está começando, e isso é muito importante. Está começando a fazer com que as pessoas e as entidades que emprestam ao governo dos Estados Unidos, tornando possível incorrer em déficit, digam ao governo do EUA: não vamos mais emprestar a vocês porque vocês são uns caloteiros. Vocês são o tipo de país que toma emprestado e depois não consegue pagar. E não vamos arriscar nosso dinheiro. Na semana passada, segunda-feira, tivemos uma crise porque o maior credor individual dos Estados Unidos, que é o Japão, tomou uma decisão que parecia não querer mais emprestar. É o credor número 1. A propósito, o número 2 é a República Popular da China. Isso mesmo. Eles também não estão tão interessados em emprestar, especialmente para um país que os ataca e os provoca, o que o Sr. Trump faz literalmente em todas as ocasiões em que consegue pensar nisso. Então, estamos em apuros. Agora, posso conectar com base nisso a tarifa, por um lado, e a demissão de um grande número de funcionários federais, por outro.
Demitir os funcionários federais economiza gastos do governo com eles. Você não precisa pagar um salário a eles. Você não precisa dar a eles um orçamento para administrar a assistência ou o IRS ou o que você quiser, pois eles os atacam. Muito mais importante, a propósito, do que os salários economizados que não são muito. Não gastar todo o orçamento deles é muito dinheiro. Então, reduzir o déficit demitindo funcionários federais. E agora a tarifa é um imposto sobre os trabalhadores. Está enganando os trabalhadores americanos. É assim que funciona. O importador americano de eletrônicos japoneses ou vinho francês ou ternos italianos agora tem que pagar X dólares de imposto de importação se trouxer esse produto. E esse é o negócio deles. É isso que eles vão fazer. Então, para eles, o preço de tudo que eles trazem acaba de subir porque eles têm que pagar uma tarifa para o tio Sam. O que eles vão fazer? Resposta: eles vão tentar empurrar o fardo desse imposto para o cliente de varejo, você e eu. Então, o vinho em nossa loja de bebidas vai subir porque o comerciante daquela loja teve que pagar mais ao importador em Nova York que trouxe o vinho por causa daquele imposto. E dessa forma nós temos que pagar os preços mais altos ou o importador tem que pagar o que quer que ele mesmo tire dele se ele não aumentar o preço para nós e isso sai do bolso dele. O governo agora está aumentando mais impostos enquanto gasta menos com todos aqueles funcionários federais que demite. Está reduzindo o déficit. E quem sai ileso de tudo isso? Resposta: as corporações e os ricos. É assim que funciona. Eles não têm nada a ver. Na verdade, eles querem isso porque significa que o governo, ao economizar dinheiro da massa de pessoas, ao sobrecarregar a massa de pessoas com os preços mais altos que essas tarifas vão nos custar, está tornando o governo uma entidade mais confiável para emprestar esse dinheiro, para que eles não tenham que pagar impostos. Aqui está uma maneira que um dos meus amigos próximos, um colega economista que alguns de vocês conhecem, que costumava ser ministro das Finanças na Grécia, colocou muito bem em uma entrevista recente. Comércio à guerra é simplesmente uma forma disfarçada de guerra de classes. É a guerra da classe patronal contra a classe dos empregados. Lembrem-se, pessoal, o censo dos EUA nos diz que 3% do nosso povo é composto por empregadores. São eles que decidem se um preço sobe, desce ou permanece o mesmo. São eles, os empregadores, que decidirão como lidar com a transferência do custo da tarifa para o resto de nós. Mas não se enganem, nós, os compradores de varejo, pagaremos a maior parte quando a poeira baixar. E dessa forma, estaremos financiando as tarifas que vão para o tio Sam. O Sr. Trump está fazendo o trabalho das corporações e dos ricos que governam este país. E você não tem melhor ilustração disso do que o que está acontecendo agora. Não basta só consumir conteúdo. O verdadeiro impacto vem quando você toma atitude, analisa, compara e começa a agir diferente do resto. E aí, qual é a sua dúvida sobre tudo isso? O que mais te surpreendeu ou te deixou inquieto nesse cenário de virada mundial? Compartilhe sua opinião nos comentários. Quero saber de que lado você vai estar quando a próxima onda chegar. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica junto da nossa comunidade. Porque só aqui, você vai estar sempre um passo à frente, aprendendo, debatendo e se preparando para o que ninguém mais tem coragem de explicar.